Mandacaru Conservador. Este é o nosso segundo programa de Papo de Federalista. No primeiro, perguntamos o que é federalismo. Se vocês não acompanharam, vão lá no primeiro programa que vocês vão saber o que é. Vocês vão perceber a completa independência entre os estados vão ser responsáveis pela educação, pela saúde, pela criação de lei que vai determinar o que é que pode ou não pode acontecer dentro daquele território. E agora, a grande pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: quais são as grandes vantagens, se já existe? Hoje nós vivemos em uma república federativa. Qual é a diferença do federalismo para o federalismo que nós vivemos hoje? Quais são as grandes vantagens? Qual é a diferença do modelo atual? Você poderia me explicar aí, Ivomar? Bom, em primeiro lugar, o federalismo, como nós dissemos, né, ele é uma congregação de diferentes, né, porque geralmente, mesmo que ele seja estados ou grupos ou coletividades que se unam para ter vantagem do trabalho em conjunto, pode acontecer também que num estado, por exemplo, ele seja unitário e ele se subdivide e se transforma em uma federação. Isso historicamente já aconteceu, e na Europa principalmente, a Bélgica é um exemplo, tá? A Holanda também é outro. Isso está acontecendo na Espanha agora também. O mesmo processo. É um processo lento, mas ele acontece. Tá? Então, o que acontece? São diferentes, eles têm diferenças. E eles trabalham em conjunto porque eles vão obter vantagens de trabalhar em conjunto. Cada um mantendo a sua autonomia e entregam a soberania para um ente coletivo, que é a União Federal. Tá? Mas uma das grandes vantagens, quando se une esses diferentes, tá? e dá autonomia para eles, é que eles podem, por exemplo, nos estados que participam de uma federação, eles têm autonomia para criar leis, tá? Certas leis, não qualquer lei, porque tem coisas que estão na Constituição que não podem fazer, tá? Que a Constituição não permite que eles não poderão fazer. Então, eles têm uma margem de atuação muito grande, tá? E o que acontece? Um estado como a Bahia, por exemplo, que é diferente do Rio Grande do Sul, tá? Tem problemas também que são diferentes, tem problemas, são semelhantes e problemas diferentes. Então, a tendência é eles resolverem esses problemas de maneira diferentes também. Então, por exemplo, a Bahia resolveu um problema lá de produção, tá? Criando uma lei lá e funcionou. Funcionou. Os outros estados não criaram essa lei. Aí o Rio Grande do Sul, que também tem uma grande área de produção agrícola, olhou lá para a Bahia e disse: olha, lá deu certo, vamos testar se dá certo aqui? Então, o federalismo, ele é um grande laboratório de experiências. E alguém pode dizer assim: ah, não, mas tem que ser tudo unido, tem que ter um plano nacional. Tá? E aí eu pergunto: olha, tinha plano nacional de defesa civil, agora teve enchentes aí, funcionou todo o plano? Cadê os fundos de ajuda aos desabrigados? Funcionou o plano nacional? Não funcionou, não funcionou, né? Agora, se a Bahia, por exemplo, tivesse a sua autonomia para trabalhar nisso, ela resolveria com muito mais rapidez se ela tivesse o dinheiro e o plano para fazer isso aí. Então, o que acontece? O federalismo é um grande laboratório de experiências e que, se um Estado pequeno fez uma experiência e deu errado, aquilo fica ali. Agora, por exemplo, se tenta-se fazer uma experiência com o Brasil inteiro e dá errado, todo mundo é prejudicado. Todo mundo vai ser prejudicado. Então, o federalismo tem essa vantagem. A outra vantagem, ainda baseada na questão das diferenças, é que essas diferenças que são regionais, né, obviamente, todos nós somos brasileiros, e os gaúchos gostam muito do Nordeste, gostam muito da Bahia, gostam muito lá da Paraíba, daí dos outros estados do Nordeste, gostam do Norte, né? O pessoal do Norte vem muito para o Sul também, tá? Então existe uma integração muito grande e todo mundo se sente brasileiro, tá? Mas é óbvio que existem diferenças, tá? E óbvio que essas diferenças, na hora de resolver os problemas, eles vão ser contemplados. Com o sistema atual que nós temos, as pessoas são obrigadas a entrar numa forma e todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, mesmo que não queira fazer daquele jeito, né? Então o baiano tem um jeito lá de fazer, de resolver a coisa, o gaúcho já tem outra diferente, o paranaense tem outra. Então, no federalismo, essas maneiras diferentes são contempladas e ninguém é forçado a fazer do mesmo jeito que o outro faz. Tá? Então, isso é uma grande liberdade de resolver e surgem assim muitas experiências bacanas. É assim, por exemplo, na Suíça, é assim na Alemanha, é assim nos Estados Unidos, tá? Que são exemplos de federações. Tá? E lá eles têm altíssimo padrão de vida e resolvem os problemas. E detalhe, eles têm problemas muito mais sérios do que os nossos. Por exemplo, na Suíça, eles têm problemas linguísticos.
se eu não me engano, eles têm 6 cantões, os estados deles chamam-se cantões. Eles têm 6 cantões, e cada um tem uma língua diferente. A Constituição deles tem que ser escrita em 6 línguas diferentes. Nós aqui somos um continente, somos enormes, e nós temos uma língua só. Tá? Nós temos, todos aqui são cristãos, embora tenham igrejas diferentes, todos são cristãos, a maioria é cristão. Né? E mesmo os que não são cristãos, eles convivem pacificamente, sem brigar, porque a gente respeita as diferenças. É verdade que agora tem gente aí querendo fazer briga, dividir o povo brasileiro, jogar um contra o outro, mas a gente não vai ser trouxa de cair nessa ideia, né? Nessa história aí. Então, o que acontece? Esses outros países, eles têm problemas muito mais sérios do que nós, diferenças enormes. E, através do federalismo, eles conseguiram reunir, trabalhar em conjunto e se transformar em potências. Né? A Suíça é um país pequenininho, menor que o Sergipe, né? E, no entanto, é uma potência mundial. É claro que não é como os Estados Unidos, mas as empresas suíças estão pelo mundo inteiro. Os caras fabricam aviões a jato, os caras produzem alimentos no mundo inteiro, remédios. Né? Então, você veja que essa questão da maneira de unir do laboratório de experiências, da permissão de resolver os problemas da sua maneira, cria um sistema muito bom que, quando erra em pequeno volume. Daí, quando acerta, quando aquilo acerta, pode ser replicado, pode ser reproduzido em outros lugares também. Essa é apenas uma das grandes vantagens do federalismo. Perfeito, Ivomar. E aí, Thomas, quais são essas diferenças na sua visão? Perfeito. O Ivomar abordou praticamente quase tudo acerca das vantagens. Né? Eu entraria até um pouquinho nas questões econômicas, né? Por exemplo, que interessa muito as pessoas, né? As questões relacionadas ao bolso, à sobrevivência, à prosperidade, né? Considerando que cada estado, cada porção territorial tem suas características, suas potencialidades, é muito melhor, muito mais fácil fazer planejamento dentro dessas porções territoriais, que nós chamamos de estado, outros países chamam de províncias ou departamentos, né? E isso independente de um planejamento central, que é uma coisa de socialistas, né? Comunistas, socialistas, eles gostam de fazer, a premissa básica deles é o planejamento central, né? E nós, com o federalismo, um federalismo mais realizado, mais efetivo, vamos colocar assim, nós que chamamos na busca do federalismo pleno, né? Que é um federalismo completo, nossa, é um federalismo absolutamente incompleto, nós podemos observar que a gente consegue mudar toda essa estrutura horizontalizada, uniformizada que os burocratas de Brasília pensaram para todos os estados, de todas as cidades do país, e com certeza as cidades e os estados, uma vez adquirida a liberdade, né, de se libertar desse grilhão da União Federal, isso não tem nada a ver com separatismo, isso tem a ver com conquistar a autonomia para que se possa, por exemplo, fazer um sistema tributário, uma legislação tributária própria, sabe? Então, nós estamos propondo, por exemplo, uma tributação que nós chamamos de imposto sobre o consumo, né? E somente sobre o consumo, mas aquilo para determinado estado ou para determinada cidade pode não ser suficiente para sustentar a cidade, né? Sustentar o estado. Então, mas somente o estado que sabe e somente a cidade que sabe onde é que aperta o calo, né? O que precisa em termos de recursos para completar o orçamento. E com isso também se adequa a um orçamento não vergonhoso, né? Porque qual é o problema de um orçamento vergonhoso? Quando você vê um mundaréu de funcionários públicos, de uma burocracia gigante, né, gigantesca,
asfixiante, né? E tudo isso custa dinheiro para a sociedade por meio de impostos, taxas, sabe, e a lentidão do Estado. Então, quando o Estado adquire a autonomia tributária, a autonomia financeira, a autonomia de fazer seu planejamento, a autonomia para fazer sua própria legislação, então ela pode fazer sua legislação civil, ela pode fazer sua legislação penal, ela pode fazer sua legislação administrativa, a sua legislação trabalhista, né? Então, isso significa que essas legislações elas serão construídas em função da característica e das potencialidades daquele Estado. E são, mesmo dentro do Estado, você encontra diferenças, né? Então, quando você aplica esse princípio que embasa o federalismo na chamada multiplicação de poderes, né? Você consegue fazer com que cada estado e cada cidade dê o seu melhor. Isso vai fazer com que haja uma competição legítima entre os estados também. Os Estados Unidos têm, por exemplo, o mapa dos 50 estados e territórios, com uma competição tributária e de IDH e de infraestrutura, né? Então, se o Estado aqui está cobrando muito imposto, mas tem uma ótima infraestrutura e não tem legislação tão socialista quanto a Califórnia, por exemplo, hoje, então eu vou ficar. Mas se tiver um outro estado que cobra menos imposto, tem menos regulação, menos regras, né, eu tenho direito a andar com a arma mostrando na cintura, né? Enfim, várias regras, né, que esse Estado um pouco mais liberal possa oferecer para os seus cidadãos, juntamente com liberdade econômica, com prosperidade. É claro que eu vou para lá, e é o que está acontecendo hoje com a Califórnia. A Califórnia está perdendo empresas, está perdendo povo, está perdendo todo mundo, porque lá aprovaram uma legislação que é realmente um absurdo, né? Aqui no Brasil não aconteceria tal coisa, porque nós não vamos repetir os erros cometidos por outros países federalistas, que também erraram em algumas coisas. Não vamos repetir esses erros, nós vamos trabalhar em cima das correções, né? Das correções de rumo. Isso vai fazer com que não sejam aprovadas legislações absurdas que ferem a dignidade. Então, aprovou-se na Califórnia, por exemplo, que pode roubar até $900, né? Pode furtar, sabe? Por necessidade, por não sei o que mais. Sabe? Então, todo mundo entra no mercado, na farmácia, nas lojas de eletrodomésticos e leva o equivalente até $900. E ninguém pode fazer nada. Resultado, está quebrando as empresas, quebrando a economia, está todo mundo indo embora. Tá? Então são essas coisas, assim, sabe, que têm que ser consideradas dentro do federalismo. O federalismo traz muita responsabilidade. Toda liberdade traz responsabilidade. Toda autonomia traz responsabilidade também. Maravilha. Que maravilha! Esse papo de federalista é bastante instigante, a gente sabe de novidades, a gente vai detectando problemas, fatos, mas esperem o próximo programa para poder a gente ir discorrendo mais assuntos. Daqui a pouco, o terceiro programa. Vá acompanhando Mandacaru Conservador, o canal, assine, se inscreva, compartilhe esses vídeos, dê like, dislike, mas vá acompanhando. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau!